todos. Tá me ouvindo aí, Diana? Tô te ouvindo bem. Eu sou a Diana Silag, eu coordeno as atividades do CICS, do Centro de Inovação em Construção Sustentável. Estamos começando hoje o nosso quarto CIC Talks. Hoje receberemos o professor Rafael Pilege, do Departamento de Construção Civil da Poli-USP. O professor Rafael atua na área de materiais de construção, reologia de concretos especiais, materiais refratários e fabricação digital de materiais cimentícios. É coordenador do Laboratório de Microestrutura e Ecoeficiência de Materiais. O professor Rafael irá apresentar manufatura avançada de materiais cimentícios. Antes de passar a palavra para o professor Rafael, gostaria de pedir que as perguntas sejam feitas pelo chat e elas vão ser respondidas após a apresentação do professor, que deve durar aproximadamente 30 minutos. Obrigada, Rafael, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde. Nessa época de quarentena, a gente não sabe exatamente onde e quando a gente está. Bom, pessoal, a minha ideia aqui é discutir com vocês rapidamente o conceito de manufatura avançada aplicada a materiais cimentícios, né? Uma temática crescente no mundo inteiro, que tem chegado ao Brasil com força e faz parte do nosso radar de pesquisas, né? De uma maneira bastante informal, mostrando quais são as principais virtudes, mas, sobretudo, deixando um recado muito claro ligado aos desafios que nós temos ainda por percorrer, né? É inegável, então, que a gente vive um momento de uma profunda revolução digital, né? A indústria 4.0 chegando cada vez mais forte, isso mudando completamente o nosso estilo de vida, né? A maneira de interagir com a sociedade, a maneira onde as coisas vão se comunicar, se conectar, a maneira que os serviços estão sendo realizados, isso está mudando. Lembrando que a questão de indústria 4.0, ela é crescente no mundo, a questão de digitalização é crescente no mundo, mas eu gosto bastante aqui desse gráfico, ele me permite fazer uma discussão, uma reflexão, né? Se a gente olhar tudo que estamos vendo por aí, né, celulares, internet das coisas, né, 5G chegando, né, Big Data, todos esses vetores da indústria 4.0, e analisar o crescimento de produtividade que os setores têm, né, e podem demonstrar, se a gente olhar esse gráfico aqui no eixo Y, o crescimento médio anual de 2005 a 15, né, em função do grau de digitalização no eixo X. É muito comum a gente escutar por aí as questões de baixa produtividade do setor da construção civil de uma maneira geral, mas quando a gente olha esse gráfico cai uma ficha, né, que talvez isso também esteja associado ao fato do setor de construção civil ser o menos digitalizado de todos. Então nós temos aqui uma missão que, além de introduzir essas ferramentas mais modernas, de tornar contemporâneo o que nós estamos fazendo frente aos outros setores no limite do que dá para fazer. Afinal de contas, a gente continua construindo com materiais do tipo hard, não é? Nós não somos um setor baseado somente em informação. No final do dia, nós temos que movimentar a terra, nós temos que colocar concreto, nós temos que construir. Então, a digitalização total não existe, né? Isso aqui nós não vivemos dentro da Matrix que a gente consegue. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que aprender a unir a questão da digitalização com o mundo hard nosso. Quando a gente fala de indústria 4.0, né, a palestra hoje vai estar discutindo bastante sobre manufatura aditiva, impressão 3D, mas isso é uma, né, das ferramentas da indústria 4.0, né? Existe uma série de outras, e algumas que já estão bastante aí conhecidas no mercado. Então a questão de BIM, né, a questão de integração digital, vertical, horizontal, isso já é uma ferramenta da indústria 4.0 bastante aceita pela construção. A questão de realidade aumentada cresce bastante, né, tanto para setores de montagem, como setores de posicionamento, como para o que você imaginar, né? Eu tive uma experiência no passado na Suíça de ver um projeto onde o
o rapaz que aplica argamassa, na verdade, plaster na parede. O projeto era um óculos de realidade aumentada e escaneava a parede e projetava onde ele tinha que colocar material até atingir sua planicidade, assim, e realmente calculando volumetria e qualidade e textura de superfície. Toda a questão de computação em nuvem, IoT, né, a questão de segurança cibernética, Big Data, robôs autônomos trabalhando na construção, né, toda essa questão de movimentação de carga, simulação digital. Esse é um grande mundo que se desenha por aí. E estou falando especificamente de manufatura avançada, a gente fica pensando como é que a nossa construção vai ser, né? Porque a gente pode ter a ideia de seguir construindo do mesmo jeito, usando um robô para fazer o que a gente já faz. A pergunta é, será que isso é o mais eficiente? Porque se toda a discussão que nós temos de crescimento populacional, de déficit de moradia, de infraestrutura, não deixa a menor dúvida que não adianta somente produzir de uma maneira mais precisa e menos labor intensive, sem o trabalho físico, com um robô assentando tijolo, por exemplo. Isso aqui, eu posso até me questionar, será que isso é construir mais rápido, né, mais barato? Continua sendo assentar tijolo. Então, há oportunidades que vêm junto com a manufatura avançada, essa questão de digital fabrication, não é somente em automatizar os processos que existem. Isso é possível de acontecer, mas, sobretudo, repensar os processos de manufatura da construção com que a gente trabalha. E isso demanda repensar a maneira de projetar, isso demanda repensar a maneira de criar o design e a arquitetura, porque a gente não pode incorrer no erro de tentar de fazer de uma maneira sexy, robotizada, algo que não conversa com aquela tecnologia, como a gente vai discutir bastante mais para frente, assim, né? Então nós temos que não só repensar em usar, né, a indústria 4.0, como repensar como construímos. Mas fala assim, ok, a alvenaria poderia continuar sentando tijolo? É claro que você poderia. Mas aí você poderia trabalhar com cada peça com uma geometria diferente, com um alinhamento diferente, para criar efeito de isolamento acústico, isolamento térmico, né? Então, outro mundo poderia ser construído, criando estruturas compressivas e assim caminha, né? Então, a gente tem que começar a usar a inteligência do processo e não só automatizar processos que não são tão inteligentes. Nessa lógica de repensar a maneira de construir, a febre que o mundo tem passado, ok, tudo vai ser agora por impressão 3D, né? Isso não é relativamente novo. O que realmente explodiu recentemente foi com o avanço de todas as ferramentas digitais, computação, etc., e queda de algumas patentes antigas, isso popularizou. Sobretudo na área de polímeros, né, quando caiu a patente dessa impressão 3D por filamento fundido, né, a MakerBot pôde popularizar isso e assim caminhou. E várias outras técnicas existem de impressão. Eu gostaria de começar meio que homenageando os dois precursores de impressão 3D. Eu inverto um pouco a ordem aqui, antes de falar de extrusão de fio, eu pretendo falar de uma técnica que tem bastante destaque, né, e talvez seja hoje a de maior precisão geométrica, que chama Particle Bed. O que vocês estão vendo aqui, né, nesse slide, se vocês olharem, é uma camada de pó, né, na verdade a prensa coloca uma camada de pó, que seria o teu calcário, a tua partícula, coloca essas manchas claras que vocês veem, é o coligante, geralmente uma resina polimérica, um aglutinante, poderia ser uma pasta cimentícia, bidimensional. Aí vem uma nova camada de pó e isso é feito novamente. Então essa é na verdade uma impressão que gera um produto 3D, mas ela é uma impressão na verdade 2D na verdade, feita em stacking, em camadas sucessivas. E isso quando feito, permite criar estruturas como essa. Cada camada da particulada você vê como um risco aí nessa casa. E aqui já começamos alguns mitos que ficam, né? Toda a impressão 3D pode ser feita em canteiro. Aqui eu estou vendo uma casinha demo pré-fabricada sendo transportada
indicando que muitas dessas técnicas de manufatura avançada, impressão, manufatura aditiva, elas conversam muito bem com pré-fabricação, industrialização, né? Aqui a gente identifica alguns problemas de resolução ainda, né? As técnicas não são perfeitas, mas as técnicas de particle bed com pós ultrafinos são as que permitem maior resolução na técnica de pós. Aqui, como para construção, você tem que fazer uma opção. Se cada camada sua tiver 1 micron de espessura, imagina quantos anos demoraria para imprimir essa casinha. Então, em impressão 3D em manufatura avançada, há sempre um compromisso entre resolução e velocidade de deposição. Isso vai ter muita discussão na manufatura por extrusão, que vai ser o foco principal dessa palestra de hoje, né, porque isso afeta o estético, afeta o projeto, mas também afeta questões como acúmulo de pó, manutenção, acústicas, estanqueidade, assim caminha, né? Outros também são afetados. Então a técnica de particle bed, ou seja, cama de partícula, tem outros nomes, pode chamar de binder jet, etc. Ela é bastante popular, foi criada por um cara chamado Enrico Dini, na Itália, sua empresa D-Shape, né? É um dos precursores. Em 2018, na Suíça, onde eu tive presente no primeiro Congresso Mundial de Digital Concrete, né, de construção, o Enrico Dini foi homenageado por toda a comunidade. A palestra dele foi muito interessante, onde ele disse assim: olha, eu quando inventei isso aqui, eu estava lá desenvolvendo algo, eu tinha um feeling, eu não sabia nem o nome da técnica, eu só colocava pó e jogava. A comunidade científica começou a batizar e começou a pesquisar, coisa que eu bolei de uma maneira basicamente empírica, tentativa e erro, e hoje faz coisas bastante sofisticadas, né? Essa é uma fonte impressa, pré-fabricada, né, transportada e colocada no canteiro, cuja base, na verdade, é metálica, né? Só os guarda-corpos são feitos por impressão. Mas o que eu gosto dessa imagem é que ela já começa a trabalhar bastante com as formas orgânicas, né? Por que eu preciso manter a geometria plana convencional, né, que é funcional para certos aspectos e outros não, né? Se a minha técnica me dá grau de liberdade maior. Então, o precursor contra o Enrico Dini é o cara chamado Korchnevsky, que é professor nos Estados Unidos, né? Que abriu uma empresa chamada Countercraft, que desenvolveu esse conceito de um crane, assim, uma ponte rolante, que carrega uma ligado ao caminhão betoneira e carrega um concreto bombeável e vai lançando, né, no local. É óbvio que o material tem que cair no local e consolidar, né? E ele tem uma série de modelos de pontes que te permite imaginar a construção de desde edifícios planos, né, até edifícios do jeito que você quiser, edifícios altos, inclusive com as cranes sendo trepantes junto, se você quiser. Essa técnica começou bastante rudimentar e hoje já tem uma boa precisão dimensional, mas novamente trabalhando em dose, né? Porque tem uma questão quando a gente deposita camada sobre camada, como as questões de ambientais, vento, umidade, insolação, vão afetar a estabilidade das camadas para ver aderência, porque essa técnica demanda ver aderência entre camadas. Então você está depositando materiais que não vão ter contato, o sistema não terá estabilidade. Mas de novo é a pergunta, né? Será que isso construindo mais e mais rapidamente, mais barato, né? Esse é um equipamento russo, né? De uma empresa chamada Apscore, que está por aí, né, já fazendo bastante iniciativas na área, e todas as promessas de construção muito rápidas ainda não estão realmente na realidade, né? Elas, óbvio que toda tecnologia nascente, ela tem sua curva de aprendizado, e a área de manufatura avançada de cimentícios está acelerando exponencialmente. Nessa palestra, em 2018, em setembro, eu assisti uma palestra desse cidadão, o Henrique Lund, que é o dono de uma empresa chamada Kubod, da Dinamarca, que fabrica impressoras 3D para concreto, e essa é uma casa piloto que ele fez, talvez a primeira casa registrada na Europa. Ele fez, acho que em 2016 ou 2017, essa casinha. Ela é bonitinha, linda, e a gente vê aquele vídeo do Korchnevsky, que está tudo resolvido. Mas a palestra dele foi muito esclarecedora, porque ele falou: vamos falar algumas verdades sobre o estado que a gente está, para, em vez de tapar o sol com a peneira, achar que tem
ouro no final do arco-íris, saber que entre o início e o final do arco-íris você tem um vale do meio, que é o vale da morte da tecnologia, que precisa ser vencido. E essa casinha foi impressa assim, ó. Essa é a realidade do camada sobre camada, né, que o estado da arte em grande escala ainda atinge. Ah, mas isso é 2017, já melhorou, melhorou. Mas te garanto que ainda há uma série de imprecisões nesse processo. Isso, a palestra dele versou sobre isso, isso é um slide, uma fotografia de um slide da palestra dele, desse Digital Concrete. Isso é completamente compreensível frente ao estágio da maturidade tecnológica que nós estamos vivendo, né? Se você olhar a curva preta, né, que é a curva da tecnologia existente, né, não consigo pegar um ponteiro aqui. Nós estamos, a tecnologia de concreto cimentício atual, ela está aqui, ó, você tem 100 anos de desenvolvimento histórico para a maturidade que ela está, e esse é o potencial de avanço dela, né? Em compensação, tecnologia de manufatura avançada, ela ainda está menos eficiente, avançou menos. Né? Estamos começando agora. O potencial dela, lá na frente, é atingir níveis muito mais altos. Então é isso que é possível e é necessário que se compreenda. Quem entrar na tecnologia agora vai fazer parte dessa curva ascendente. Na verdade, dessa aqui, ó. Como esses fizeram aqui na década de 30, 40, 50, até se estabelecer o negócio. Então, quem comparar, né, manufatura avançada, impressão 3D agora, com a tecnologia convencional, vai sempre achar que está no prejuízo e é menos eficiente. Mas espere mais 5 anos para ver onde vão estar as coisas, né? Então, olhando essa curva de maturidade da tecnologia, esse gráfico é bastante interessante, porque ele mostra, essa é uma curva de maturidade tecnológica, e cada um entra em algum momento. No início entram os innovators, né? As pessoas que são realmente inovadoras, são quem vão ser o dono do negócio. São quem vai estar ali, é isso que te define como um país desenvolvido. Você é um cara que trouxe tecnologia. Aí você pode ser um early adopter, você pode ser o cara que vai comprar rápido, vai alugar tecnologia e vai sair trabalhando. Né? Aí a maioria começa a trabalhar, o cara que entrou atrasado e a tecnologia cai. E a questão de mercado, na verdade, no início o mercado é pequeno, ele vai expandindo, ele atinge um pico, isso é como qualquer coisa. O preço também e o custo varia em função também da escala do volume. Então isso que é importante entender, a curva de custo, ela tem caído à medida que vai ganhando escala, e à medida que se aprende, a tecnologia se aperfeiçoa, é previsível que o custo caia bastante, em função do tempo e do aprendizado. Então, assim, nós temos uma série de desafios a enfrentar para que a curva de maturidade realmente seja superada e que a gente no Brasil possa não ser um usuário tardio. A gente já perdeu a chance de ser o inventor primário, mas a gente pode ser early adopter e de repente conseguir saltos tecnológicos e não depender 100% de tecnologia fora. A gente pode desenvolver, nós temos outra realidade, outras famílias de materiais. Então, o que eu faço aqui, e a lógica da guia até o final da palestra, é elencar uma série de desafios, né, que nós temos tecnológicos. O primeiro grande desafio tecnológico é como projetar esses caras que vão ser impressos camada por camada. Né? Como é que vai ficar o design? Qual que é a minha linguagem arquitetônica? Eu vou usar as ferramentas de dimensionamento estrutural convencionais, ou posso agora, já que eu consigo colocar o material no local certo, mudar, trabalhar com otimização topológica e fortemente caminhar para a desmaterialização, já considerando que eu estou eliminando toda a questão de formas de escoramento, né? Que já é uma grande desmaterialização. E aí começam os questionamentos. Eu posso usar a impressão 3D para criar um design tradicional como esse, né? E aqui eu estou baseando que eu vou obter maior produtividade, menor desperdício. Hoje, talvez, eu ainda não consiga construir uma parede plana dessa mais rápido do que uma técnica de forma, né? Parede de concreto que a gente tem hoje em dia, ou uma alvenaria. Mas eu posso pensar que em breve isso vai estar mudando. Isso aqui já é um outro modelo de negócio, surgido nos Estados Unidos, que isso aqui ainda é virtual. A rendering, né, é só um desenho, porque não tem nada em grande escala no mundo, você tem pequenos pilotos.
né? Mas isso é uma casa que vai ser um leasing, né, de manufatura. Ó, eu quero uma casa, é como se eu estivesse comprando um serviço, o cara vai lá e imprime sua casa. Ou eu posso pensar também em designs muito mais sofisticados e orgânicos, né, como esse da ETH de Zurich. São pilares, na verdade são cascas perdidas, depois vão ser infiltrados. Isso aqui foi feito como demo da tecnologia. Mas eu posso sair do plano, eu posso começar a pensar em coisas mais elegantes. Posso adotar outras ferramentas de projeto, como otimização topológica, e isso daí conseguir realmente projetar estruturas avançadas, com a menor quantidade de material possível, e aí imaginar vigas, né, bastante resistentes, capazes de suportar aqui o pesquisador que a fez, né? Muito menos massa, muito menos material. Essas ferramentas vão se acoplando agora, estrutural com design, né? E aqui já começo a enxergar que eu posso ter paredes planas, levemente curvas, já com design de otimização topológica, cuja espessura da parede já também tem a função de isolamento térmico, por exemplo, né? Permita passar. Esses já são cases reais. Aqui eu já estou combinando forma, não é tão plano, ela é meio curva, já feito por impressora, mas nada disso é rápido ainda. Esse robozinho que está aqui, ele vai ter que pular para cá, vai ter que pular para cá. Mas, uma hora, isso vai ser um crane que vem externo e consegue trabalhar de maneira muito mais rápida. Mas aqui já dá para ver que o sistema de armadura aqui ainda continua convencional, né? Outro grande desafio que começa a ser superado é a questão da tecnologia em si de equipamentos. Existe hoje uma febre de equipamentos, processos contínuos, que é um processo contínuo. Eu tenho lá meu microconcreto num silo seco, ele é bombeado, misturado no misturador contínuo e lançado, ou seja, não tem o caminhão betoneiro ou não, vem lá o misturador, faça uma baterada de caminhão betoneira, ou misturador, né? Não, se for no caso, não for na obra, e isso ele é bombeado já no estado fluido. O material, outra grande discussão, é um único material que vai ser bombeado até o fim, ou é um material intermediário, que lá no final, no bocal, recebe aditivos para mudar de propriedade. Então, aqui é a parte que eu menos tenho interesse em ficar discutindo com vocês, porque se vocês forem na internet, vocês vão achar isso aqui, ó, eu listei hoje um site, né, a referência está aí na palestra, 13 empresas que já vendem equipamentos de impressão 3D aí no mercado e muitas outras, né, por aí, né? Algumas baseadas em cranes, em braços robóticos, outros baseados em braço robótico, outro baseado em ponte rolante. Então tem várias tecnologias que está chegando no mercado. Mas todas essa questão então do X, Y, Z como movimento, isso é engenharia mecatrônica muito bem dominada. Nossas precisões dimensionais são menores, de movimentação são menores do que a mecatrônica é capaz de atender. Contudo, o grande segredo tecnológico que as empresas patenteiam, bloqueiam, que você nunca vai ter acesso se você não comprar, está aqui. Qual é o cabeçote que deposita o material? Esse é um cabeçote suíço que, na saída do material, que ele vem autonivelante, ele recebe um aditivo e aí coagula no local e permite subir velocidades verticais muito rápidas, por exemplo. Só que é um bocal fino de alta resolução. Então eu posso ter várias rotas de cabeçotes duplos, triplos para vários aditivos, onde na saída, no momento que o material ele é saído, ele é transformado em alguém. Isso permite depois você, inclusive, variar as propriedades mecânicas. Eu posso mexer com a porosidade, eu posso inserir fibras, eu posso fazer o que quiser. Mas são rotas de mais controle tecnológico, mais sofisticadas. O pessoal que realmente está buscando volume não vai por essa rota. A questão de caminho, sequência de moldagem, com que velocidade eu aplico, qual volume eu aplico, né? Preciso de forma, não preciso de forma, é um outro grande desafio. Isso é pouco resolvido. Essa aqui é uma tecnologia holandesa, isso aqui é uma seção. Imagina que você está lá no tomógrafo e fez um slice de você, né? De uma ponte. Isso aqui está subindo na vertical e depois ela é tombada e subirá uma ponte na Holanda, né? Então, toda essa rota por onde anda a impressora, ainda é uma grande discussão quais são os melhores modelos a traçar a rota, né? Isso aqui é um elemento estrutural. E grandes volumes, nem sempre as coisas dão certo. Tem cara que prefere depositar com o robô grandes volumes num local, às vezes não com toda a precisão do mundo, como essa imagem mostra aqui, e depois vem alguém manualmente dar um acabamento. Mas ele conseguiu colocar muitas toneladas por hora de material. Isso te dá uma grande
capacidade de construção, ou você vai colocar gramas por minuto, muito gourmet, muito preciso, e não vai ter uma grande produtividade. Então, é sempre uma discussão entre resolução e volume depositado, que é o que a construção tem que fazer, esse debate para saber o que ela quer, do que faz. A característica do material para isso, então, passa a ser aonde eu atuo, na parte de reologia. Ela é crítica, porque toda essa questão de mistura, bombeamento, deposição, material consolidando, isso faz parte da parte de reologia. Você tem que evitar a formação do que a gente chama de juntas frias, né? Então, se você andar com uma impressora muito rapidamente, quando ela voltar no próximo local, às vezes a camada de baixo ainda não consolidou, o material deforma, ou se você andar muito devagar, ela vai formar uma junta fria e não vai ter aderência. O que é a junta fria? Aquela camada secou, e a hora que vier a próxima camada não houve a aderência. Então, e se você subir muito rápido, às vezes não suporta o peso das camadas e rompe por flambagem. Então, a questão reológica é muito importante. Esse exemplo clássico na internet mostra que às vezes o mundo não é ideal, uma série de defeitos ainda podem acontecer na impressão 3D, né? Isso tem que ser evitado. Mesmo aquele pilar bonito orgânico que eu mostrei da ETH, que parece uma árvore, seu desenvolvimento entre começar e chegar lá foi um ano de trabalho, o início real é esse aqui. A questão reológica é bastante grave, assim como no cabeçote. Hoje tem muito trabalho nessa área, como modelar, como calcular. Tem um grupo da RELEM, que é um comitê só de trabalhabilidade, mas o que eu queria não é o objetivo dessa palestra, que nós estamos discutindo aqui as questões de uma maneira geral, mas uma coisa fica muito claro, que esse talvez seja o maior tabu a ser vencido na área de reologia de materiais para impressão, manufatura avançada. O cone de Abrams não funciona. Então, isso daqui tem que morrer. Então, naquela curva de 100 anos de ajustando concreto por slump, esquece slump. Slump não existe mais para manufatura. Esse tem que ser repensado. Quais são as técnicas de caracterização? E isso é ongoing research. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo isso nesse exato momento. Saindo um pouco do material, do cimento concreto, nossos sistemas são armados. Um outro desafio é como colocar reforços de armadura. Então, o debate é armadura passiva, proteção, colocação manual, automática, faça um robô para colocar armadura, reforço com fibras ou não. Eu mexo com a geometria para criar geometrias compressivas e diminuir a demanda por reforço. Eu posso fazer tudo isso. Esse exemplo aqui mostra que por mais impressão que você faça, aquele exemplo lá da Upscore, a armadura ainda é colocada manualmente aqui, né? Tem que produzir e vir uma a uma ainda e colocando, né, onde você precisa de reforço na mãozinha. Então, para cada robô, você tem ainda 3 ou 4 operadores tomando conta. É como um bebê, os robôs ainda são bebês, né? Você tem que também lembrar que na obra, se você está trabalhando com robô, perto do robô ninguém pode estar, né, por risco de segurança. Então, aquela ideia assim, coloquei um robô Shazam, vou fazer casa e vão ser baratas, talvez sejam, quando tiver tudo isso madura, né? Mas ainda tem outras etapas. Ou como o pessoal quer, robôs que constroem armadura no local, né? E você pode encher isso de concreto ou depois colocar dentro da automação. Ou que é uma solução bastante elegante que surge. Eu mudo meu projeto, eu coloco meu projeto onde toda a estrutura fica sob compressão. Esse é um exemplo de uma lajezinha projetada pelo grupo de Philip Bloch, que tem 30% menos material para a mesma resistência, e ela está toda sob compressão. Então, Compressive Based Design é uma ferramenta muito importante de manufatura avançada para que o teu projeto fique sob compressão. Aí as paredes planas também deixam de existir, né? Você tem que mudar a maneira de pensar. A questão do acabamento, sem dúvida, é a parte estética, mas sobretudo estanqueidade, que tem a ver com a linguagem visual, é muito importante. Hoje há uma série de equipamentos que já pensam em como ele vai, né, dar o acabamento, alisar a lateral, ou se eu mantenho a linguagem bruta, né? Eu uso o cordão no próprio desenho como parte do elemento de decoração, não preciso escondê-lo, né? Os franceses têm feito isso, e um grande uso, talvez o primeiro negócio que está no mercado de impressão 3D de cimentício é mobiliário urbano, né? Por uma série de razões, né? Lembrando que eu estou colocando ali o concreto, estou colocando o que é equivalente à alvenaria, o resto tudo precisa ser feito, né?
Como é que eu vou trabalhar com todos os sistemas de edificação? Qual que é a pressão dimensional que eu vou ter? Como é que minha janela vai encaixar? Né? A geometria está planejada? Quais são as novas tolerâncias? Como é que é a retração desse sistema? Né? E quando vê essa casinha da Apscore aqui, fala assim, olha, que ele fez a casinha um dia. Não, depois que ele fez a alvenaria. Primeiro não foi um dia, ele ficou muito tempo fazendo. Segundo, depois ele veio, teve que ajustar a porta, teve que ajustar a janela, teve que dar acabamento manual, porque ele queria um acabamento liso. Então, assim, tem que tomar cuidado com aquela ideia que, ó, eu vou imprimir, a menos que você entregue ela bruta e trabalhe na linguagem bruta do material, e aí você tem que cuidar com estanqueidade, etc. Questão de desempenho, você tem todos os outros sistemas para pensar que virão. E ainda não há código de construção para isso, né? Não tem normalização. Né? Os holandeses têm trabalhado muito nisso, junto com os europeus, né? A maioria deles lideram isso. Como é que eu faço? Como é que eu tiro um termo de referência de desempenho? Como é que, né? Como é que funciona sobre cisalhamento? Como é que funciona sobre terremoto? Isso tudo está em aberto. Hoje, o que o pessoal tem feito é colocado, é o que dá, reforça mais do que deve, né, projeta para minimizar, mas não tem código de edificação no Ocidente, que eu saiba, né? Existe um trabalho forte para que isso aconteça. O que o pessoal tem feito é usar a impressão como casca, num linguajar orgânico, como esse pilar aí que aparece uma árvore, cuja fabricação, porque outro detalhe, se o cara te mostra uma foto dessa, você acha que ele nasceu assim, Shazam, né? São fotos de como ele foi feito, ó. Não tinha nem as janelas ocas aqui, né? Depois o cara cortou. Na verdade, ele imprimiu como se fosse uma forma de caixão perdido, foi montando os segmentos, infiltrou de concreto, que é um concreto de ultra alto desempenho, depois ele voltou lá atrás e cortou as janelas, mas dentro aqui você tem um HPC estruturando esse material, aí você está livre dos problemas de código de edificação. Então, o desempenho ao longo da vida útil é desconhecido, ninguém tem ainda noção exata do que vai acontecer. Quando você faz a impressão por fio, questões de estanqueidade, tem surgido muitos problemas, né? Questão de conforto térmico e acústico, isso é muito fácil de resolver no projeto, mas aí surgem questões de higiene e saúde, como é que eu fico com essa rugosidade, questão de eficiência hidrotérmica, fadiga e assim, isso ainda tem muito trabalho pela frente. Então, se a gente olhar, não é para desanimar ninguém, mas manufatura avançada, impressão 3D, eu tenho uma sequência de desafios tecnológicos, projeto, tecnologia dos equipamentos, sequência, consistência do material, como eu ponho armadura, como eu dou acabamento, como é que eu combino com os outros sistemas de edificação, código de construção e normalização, como é que funciona o desempenho ao longo da vida útil. Isso tudo está a se desenvolver. É óbvio que a gente vive em fase beta, né? Eu não vou esperar tudo isso estar resolvido para o mercado, mas eu tenho que ser ciente que mesmo eu indo com protótipos para o mercado, isso pode ter que ser considerado. Uma alternativa em paralelo que tem ganho muito espaço é, bom, então eu imprimo a forma e encho com concreto, da mesma maneira que eu fiz lá com aquele pilar em forma de árvore, e posso usar ferramentas de otimização topológica e vou para o mercado. Aí é uma questão de infiltrar um concreto bastante fluido, ou trabalhar com spray, fazer manufatura avançada de elementos, onde a impressão 3D esteve na forma, é uma impressão por particle bed, mas eu faço um elemento que também é manufatura avançada, né? Eu posso ter um robô carregando uma pistola spray e lançando uma forma, um material reforçado por fibras, por exemplo, como essa laje entre o primeiro e o segundo pavimento lá da Differhausen, na Suíça. Então, algumas considerações para a gente ir encerrando, né? Essa questão da impressão 3D de materiais cimentícios. Esses aqui já são exemplos de duas pontes que já se lançam mão bastante fortemente das ferramentas de otimização topológica no design. Está vendo que os elementos foram imprimidos na vertical e depois tombados na horizontal e protendidos, ou seja, uma armação reforço ativo, né? Agora, o que é muito importante, a gente tem que se questionar se nós estamos construindo uma ponte para o futuro, né? Como é que é essa transição? É óbvio que se eu ficar imaginando que com impressão 3D eu vou fazer só casa popular, né? Será que é tudo bem de ser negócio, isso é uma necessidade da sociedade, mas eu tenho muito mais a explorar da tecnologia. A questão é como a gente vai construir essa ponte para o futuro. Esse é um projeto 3D de uma ponte, né, conceitual, poderia ser feito em cimentício. Só que a gente tem um preço a pagar, por isso a gente não pode tanto queimar dinheiro e não podemos gerar soluções cujo impacto ambiental dentro do material cresça muito, porque de maneira geral esses materiais impressos para impressão 3D são bastante fluidos, com bastante cimento, então o que ele ganha em desmaterialização, às vezes ele perde em CO2 embarcado.
E isso tem muito a ver com a gente nos concretos, sobretudo no mundo de sustentabilidade. Então, quando a gente pensar em desenvolver materiais cimentícios para impressão 3D, a gente não pode esquecer que eu preciso pensar em quanto CO2 ele está emitido. É o famoso gráfico aqui desenvolvido pelo Vanderlei, né, e alunos sobre a intensidade de emissão de CO2 de vários concretos do mundo inteiro, mas em amarelo aqui e em roxo são concretos que foram desenvolvidos no Brasil, que tem um impacto ambiental muito baixo do ponto de vista de intensidade de emissões, e é o que a gente precisa ter para esses materiais. Muito lindo fazer tudo com impressão, mas botar 600, 700 kg de cimento por metro cúbico num filamento. Então, esse é um ponto de equilíbrio que a tecnologia precisa trazer, né? Low Emission Advanced Performance, isso tem que estar dentro das formulações de impressão 3D, com certeza. E lembrando que isso aumenta a pressão sobre os concretos que nós temos para o futuro sustentável. Já precisava ter pouco CO2, pouca água. Né? Preciso conversar com a economia circular, porque esses caras de manufatura avançada também vão trabalhar com rejeito. Né? O meu processo tem que ser eficiente em energia, tem que ser de fácil utilização, durável, o desempenho compatível com o meu uso, se eu quero fazer um filamento. Eu tenho que permitir designs funcionais para que realmente eu possa tirar o benefício do melhor do material com o melhor do projeto. E eu tenho que estar pronto para a automação. Então, o futuro dos concretos para a manufatura avançada, ele embute um maior conhecimento tecnológico, que tem luz no final do túnel, tem dinheiro no final do túnel, tem eficiência no final do túnel, mas tem aprendizado até chegarmos lá. Isso não é fácil de fazer, isso não sai fazendo de uma maneira direta. A iniciativa que a gente tem trabalhado, o Brasil tem várias iniciativas, a Politécnica tem feito uma parceria aí com a USP, né, junto com a BCP, sob coordenação do Vanderlei, né, de criar uma plataforma de construção digital. O que é isso? Lá na BCP, criar um laboratório que congregue toda a cadeia de possíveis envolvidos nisso. Projeto, materiais, supply chain, projeto de cabeçote, software de desenvolvimento de rota, arquitetos, uma incubadora de uma planta piloto que o cara queira montar uma nova máquina. Isso é preciso criar esse ecossistema no Brasil e a gente tem feito isso, né? Eu coordeno a parte do laboratório, né? Na ABCP, num espaço físico, imaginar uma coisa de uns 300 metros quadrados, além de um espaço para coworking, que seja uma plataforma multiusuário, onde as empresas e os projetos possam chegar lá e realmente fazerem coisas em escala 1 para 1, em escala real. Ficar no laboratório é bacana, eu posso fazer papers a vida inteira. Mas para vencer essa barreira e realmente a gente contribuir com a parte tecnológica nessa área de manufatura avançada, a gente precisa ter instalações pilotos para isso. Elas são bastante caras, elas não vão ter aí aos borbotões, mas elas precisam estar lá e têm que estar disponíveis ao uso. Isso é o que a gente tem feito. Isso faz parte das iniciativas do SIX, né, dentro dessa rede de construção sustentável. Então não é só uma manufatura avançada do ponto de vista sexy dela, é realmente racionalizar para que a gente tenha uma tecnologia mais madura para o futuro. Era isso que eu tinha a apresentar, acho que eu passei aqui alguns minutinhos. Eu agradeço vocês e fico disponível aí para responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Rafael.